Eu lembro que quando eu fui, algumas pessoas sentiam alguma coisa assim. Ai, coitadinha, vai sozinha porque não tem namorado. Mas eu não acho que eu fui coitadinha em momento algum. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Henriques e esse é o Next Stop Innovation. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nesse vídeo eu vou contar para vocês 5 coisas que eu aprendi viajando sozinha. Bom, no primeiro vídeo do canal eu contei um pouquinho sobre a viagem, um pouquinho sobre mim. Se você não viu esse vídeo, ele tá aparecendo aí em algum lugar da tela, é só você clicar e ir lá ver. Mas dando um resumo, 2 anos atrás eu fiz um sabático em que eu fui viajar e estudar ao mesmo tempo. Eu fiquei 1 ano viajando, fui para 12 países diferentes, por exemplo, eu fui para China, para Coreia do Sul, para Singapura, para Finlândia, eu fui para um monte de lugar e tudo isso eu fiz sozinha. E eu posso dizer que essa viagem ela foi tão transformadora, em especial porque eu estava sozinha. Durante esse período em que eu passei sozinha, eu vivi uma pleníssima solitude positiva. E o que é solitude? Bom, tem um livro que se chama Positive Solitude, que é de uma autora chamada Ray André, ou Ria André. Eu não sei muito bem como falar o nome dela, muito provavelmente eu tô falando errado, mas durante o vídeo eu vou chamar ela de Ray, tá? A Ray fala sobre a questão da solitude positiva. A solitude é eu estar sozinha, eu estar sozinho, mas eu estar feliz sozinha. Eu estar me sentindo plena sozinha. Só que para chegar nessa solitude positiva, não é do nada, né? Não é assim, do dia para noite. Um dos motivos que fazem não ser do dia para noite é que culturalmente a gente não está acostumado a valorizar os nossos momentos sozinhos. Pensa a gente quando é criança. Se a gente é criança, tá brincando num parquinho e tem um monte de outra criança ao redor, a mãe vai falar o quê? Ah, vai lá brincar com o amiguinho. Se a gente é um adolescente que passa muito tempo no nosso quarto sozinho, a nossa mãe ou nosso pai também vão falar assim. Vai jogar bola com os meninos. E aí, quando a gente chega na fase adulta, não vai achar que melhora não, porque não melhora. Culturalmente ainda se espera que a gente se mantenha em grupo, em especial em 2. Bom, tem um vídeo da Maria Homem, que é uma psicanalista brasileira, que ela fala o seguinte: quando a gente entra na fase adulta, é esperado da gente que a gente forme uma sacrossanta família. Só que aí, antes de eu viajar, antes de tudo isso acontecer, eu tava longe de estar numa sacrossanta família. Eu não tinha nenhum sacrossanto namorado. E aí, por outro lado, os meus amigos já estavam nessa fase, já estavam tendo filhos ou estavam namorando, e eu me encontrei numa fase extremamente sozinha. E eu achava que o que estava causando a minha tristeza era a solidão, era porque eu estava sozinha. Só que pera, a Ray diz no livro que a gente está começando a usar a palavra solidão de uma forma muito conveniente, e conveniente até demais. O que ela quer dizer com isso? Quando alguém fala que tá triste porque tá sozinho, na verdade, se você pesquisar direito, não é a solidão que tá causando a tristeza na pessoa, mas outras coisas. Então, o meu aprendizado número 1 que eu tiro disso é: a solidão, ela não é causa de sofrimento nenhum, ela é um sintoma. Então, vamos pegar o meu caso, por exemplo. Eu estava achando que eu estava triste porque eu estava sozinha, mas na verdade não era muito por isso. A solidão, na verdade, ela foi uma luz que te mostra o que está acontecendo. Bom, e aí o que começou a acontecer é, como eu comecei a ver que eu ia de fato passar tanto tempo sozinha, isso enquanto eu ainda estava em São Paulo, eu comecei a pensar, bom, como que eu posso fazer desse limão uma limonada? Então eu comecei a aproveitar os momentos que eu estava sozinha e aproveitar a minha companhia. Eu comecei a ir sozinha, por exemplo, em exposições, em museus, em livrarias, em coisas que eu gostava. E eu nunca vou esquecer uma vez que eu fui na Livraria Cultura, ali do Conjunto Nacional, ali na Paulista, eu fui sozinha. E aí quando eu estava saindo da livraria, já era, sei lá, umas 7h30 da noite. E aí eu percebi que abriram uma cervejaria ali do lado do Conjunto Nacional, que era uma cervejaria Colorado. Eu falei, cara, por que não ir tomar um chopp sozinha? E eu fui.
Então a segunda coisa que eu tiro disso é estar sozinha e apreciar a sua companhia te dá pequenas doses de autoconfiança. E aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Então, como eu comecei a ver que estando em São Paulo, vivendo a minha vida normal, eu poderia apreciar a minha companhia, eu comecei a pensar, por que não viajar? Só que eu não planejei ainda aquela viagem de 1 ano. Isso foi um pouco antes e eu também dei um passo menor antes, que foi o seguinte: ia ter um feriado e eu queria muito conhecer Buenos Aires, que são 3 horas de voo de São Paulo. E aí eu me perguntei, por que não ir? Só porque eu não tenho uma companhia? E aí eu comprei esse ticket e fui. E foi a primeira viagem que eu fiz sozinha. E essa viagem me trouxe uma alegria tão grande. Eu gostei tanto de ter conhecido Buenos Aires. Então eu lembro muito bem de eu ir em cafés e tomar um café com leite com media luna, ou eu lembro muito bem de eu ter ido tirar uma foto com a Mafalda e ficar numa fila gigantesca de um monte de gente, e aí quando chega a minha vez eu pedi para alguém tirar a foto para mim. Então todos esses momentos para mim foram muito, muito importantes, e essa primeira viagem que eu fiz para Buenos Aires foi um passo muito grande que eu dei de começar a apreciar a minha própria companhia. E aí, gente, entra o terceiro aprendizado que eu tiro disso tudo, que é, sabe aquela música que a gente sempre ouve do Tom Jobim, que a gente acha tão bonitinha, que fala assim, é impossível ser feliz sozinho? Cara, essa música é a maior mentira que já te contaram dos últimos tempos, porque é possível ser feliz sozinho. E esse é o terceiro aprendizado que eu tiro. E ao descobrir que sim é possível ser feliz sozinha, eu comecei a ver que eu poderia fazer ainda mais coisas que me deixariam feliz sozinha. E aí foi quando eu fui ganhando a confiança para marcar essa viagem em que eu ia ficar 1 ano viajando sozinha. E eu acho que você já deve ter escutado, mas é a mais pura verdade. Quando você está viajando e você está viajando sozinho, você se conhece de uma forma que você não teria outra oportunidade de se conhecer antes. Então esse é o quarto aprendizado que eu tiro dessa viagem e de estar sozinha, que é a solitude, ela é uma viagem para dentro. Uma viagem para dentro dos seus gostos, mas ela também te permite que você faça uma viagem para dentro da forma como você pensa. E o pensamento por si só, ele é algo muito solitário. Caso contrário, você vai no que a maioria pensa. Quando eu estava em Singapura e eu estava num jardim chamado Gardens by the Bay, que é um jardim maravilhoso que tem ali num hotel, e eu comecei a perceber que tinha um grupo de velhinhos e eles estavam cantando. E aí eu achei aquilo tão lindo, tão bonito, que eu peguei o meu celular e comecei a filmar os velhinhos. E aí uma das senhorinhas, depois que eles terminaram de cantar, ela chegou em mim e ela falou assim, oi, você tá sozinha? E aí eu falei, tô sozinha. E aí ela falou, fica aqui com a gente. Ela meio que me adotou. E aí eu passei aquela tarde, o começo da noite, com os velhinhos ali no Garden by the Bay. Velhinhos de Singapura. Quando mais eu teria tido essa oportunidade? Aí eu comi coisas que eles tinham levado, eles estavam fazendo tipo um piquenique lá, fiquei com eles, foi super legal. E aí no dia seguinte, ela falou assim, olha, a gente vai cantar numa igreja, que é ali onde a gente mora. Você quer ir lá ver? E aí eu falei, vou pensar. Se eu estivesse com alguém nessa viagem, no dia seguinte eu ia fazer alguma coisa turística. Ninguém ia querer ir comigo num bairro de Singapura, que não tem nada de turístico, nada pra ver, para ir ver uma igreja de velhinhos. E foi o que eu fiz. E essa foi uma das experiências mais emocionantes da minha viagem, ter ido nessa igreja dos velhinhos, porque eu cheguei lá, essa senhora que me convidou, ela nem acreditava que eu estava lá, ela me abençoou dos pés à cabeça, falou, Deus está te acompanhando nessa viagem. E não importa a crença que eu tinha naquele momento, o que importa foi a experiência que eu tive, que foi incrível. Então a quinta coisa que eu tiro disso é a Fernanda de hoje agradece muito a Fernanda de antes.
E é um processo, você tem que ter muita paciência. E quando você tá sozinho, muitas vezes você acaba indo para esse lugar de estou triste aqui porque não tenho nenhuma companhia. E aí eu lembro de um caso que aconteceu enquanto eu tava viajando, que era no dia 12 de junho, Dia dos Namorados aqui no Brasil. Eu tava sozinha em Seoul, na Coreia do Sul, tava num metrô indo para um museu de design que eu queria ir. Eu abri o meu celular, entrei no Instagram e a primeira coisa que eu vi foi uma foto de uma amiga minha comemorando o Dia dos Namorados com o namorado dela. E eu lembro que no momento que eu vi aquela foto, eu parei para pensar e eu pensei no seguinte: tudo bem dela tá feliz no lugar que ela tá com o namorado dela na companhia, porque eu também estou aqui em um momento totalmente diferente, sozinha, mas tendo experiências que também me agradam e também me deixam felizes, e tudo bem. Um não invalida o outro. E se hoje eu paro para pensar, eu tô mais para essa minha amiga que tava no fazano com o namorado comemorando. Porque eu já não tô mais viajando, agora eu moro em Santos, eu tenho uma vida não mais nômade, eu tenho uma vida que eu tô aqui e eu também namoro. E tudo bem, hoje a minha felicidade é fazer um jantar com meu namorado. E isso não invalida a felicidade que eu senti de estar sozinha indo conhecer um museu na França. Um não invalida o outro. Inclusive, os dois estão muito conectados. Porque se eu não tivesse tido todo esse crescimento que eu tive durante esse período sozinha, provavelmente hoje eu não sei que tipo de escolha no meu relacionamento eu faria, mas eu tenho certeza que não é uma escolha que me faz tão feliz como a escolha que eu fiz hoje. Então, gente, o que eu queria deixar de recado para vocês dessa história toda tem uma música do Almir Sater que depois a Maria Bethânia regravou de uma forma incrível, que é aquela Tocando em Frente, que fala: ando devagar, porque já tive pressa. E aí tem uma parte da música que fala assim: cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. É exatamente isso. E é esse recado que eu queria deixar para vocês. E eu espero que vocês tenham esses momentos de solitude e que vocês vejam que vocês são capazes da própria felicidade. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. É isso. Obrigada, um beijo, até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, tá? Isso é uma coisa que eu preciso. Pessoal, eu queria pedir uma coisa pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo com quem você acha que poderia gostar, tá bom? Beijo, tchau!